Agora vamos ao review do capítulo 230 de Jujutsu Kaisen. Primeiro vamos falar sobre a tradução aqui. A tradução desse capítulo, tá? Eu chequei algumas traduções. O capítulo saiu primeiro traduzido ainda na quarta-feira, foi muito esquisito, mas a tradução estava meio zoada. E aí ainda não saiu as outras traduções ainda. Eu chequei em português, a tradução em português tem vários erros também. Então eu vou fazer, hoje são sexta-feira, são 3h14 de sexta-feira. Eu vou fazer com a tradução que tem. Estou fazendo a tradução em inglês, tá? É a tradução que está no Manga Freak. Eu vou fazer com a tradução em inglês. Se a tradução oficial deve sair no domingo, se tiver alguma coisa muito diferente, eu falo na semana que vem. Eu cito na semana que vem. Mas vamos lá. Primeiro sobre a frase do Gege, né? A frase do Gege dessa semana é sobre a Shoko. Ele lembra aquela parte o mesmo flashback que teve no anime semana passada, eu acho. Dela falando pro Gojo que ele achava que o Gojo estava acostumado a curar o cérebro dele com energia reversa, com técnica reversa. Essa é a frase do Gege. Ele lembrando que a Shoko lembrava que o Gojo estava curando o cérebro dele 24 horas. Isso é a frase do Gege. Mas vamos lá. O título do capítulo é Inhuman Makio Shinjuku Showdown, parte 8. A batalha dos inumanos aí. Dos inumanos mágicos. Na Shinjuku. Olha que maneiro. Parece o nome de um filme de Hong Kong antigo. Tipo aquele Kung Fusão. Aquele Kung Fusão que já faz referência às coisas, né? Em meio da gangue do machado e da mão de Buda. Da palma da mão de Buda. Mas vamos lá. O capítulo começa com uma nota do editor. O editor fala que a encarnação da destruição entrou no combate, né? Entrou na batalha. E aí, é engraçado que o texto ele já cola ele já meio que responde o editor, né? Que é a Mei falando, esse é Mahoraga. Ela tá vendo na tela grande, né? Ela levanta a trança dela pra ver, né? Que ela fala que ele é a carta na manga do clã Zenin. Ele é a carta na manga do clã Zenin. É a arma secreta, né? O Mahoraga. Isso é interessante, essa parte aí. Mas eu faço teorias depois. E aí o Chozo ele fala, né? O Shikigami que pode se adaptar a vários tipos de ataque. O Chozo é velho, tá? Talvez ele saiba disso aí. Por conhecimento antigo. Porque a gente sabe, né, que as três famílias elas têm conhecimento sobre as técnicas dos outros. E o Mahoraga já foi usado em combate antes. Contra as outras famílias, né? O Chozo ele é tecnicamente Noritoshi. E aí o Yuji, ele fala, né? O quê? Será que ele se adaptou ao Infinite Void? É um Unlimited Void, né? E a gente corta pra luta, né? Tem os corvos da Mei olhando de cima, assim, o Sukuna e o Gojo. E aí o Sukuna levanta, ele começa a usar a técnica reversa. Tem o sinalzinho dele usando técnica reversa. Pra curar o buraco no peito, né? E aí o Mahoraga ele estava deitado, meio que sentado. Quando o Sukuna começa a usar a técnica reversa, o Mahoraga se levanta. Agora o pau vai quebrar. E aí ele lembra, né? O Gojo Satoru ele já conhece sobre o Mahoraga. E aí tem um narrador. O narrador fala, né? O Sukuna ele tomou os ataques da Yorozu, né? Durante a luta deles para conseguir se adaptar. Para conseguir adaptar o Mahoraga às técnicas da Yorozu. Aí que tá, isso aqui é interessante, ó. Não é o usuário da técnica, não é o usuário das 10 sombras que se adapta. Ele pode servir como meio para adaptação. Mas quem se adapta, quem fica imune é o Mahoraga. Isso aqui vem pra frente, mais pra frente, porque isso aqui é interessante. Aí ele fala, né, que e assim ele conseguiu ver além da técnica da Yorozu. Aí essa parte aqui é interessante. Ele fala que a chance de acerto, né, a ordem de chance de acerto que foi botada dentro dos 5 expansão de domínios, né, do combate aí das 5 vezes, era que tudo dentro do domínio é a ordem do Gojo, e tudo dentro do domínio que não seja o Sukuna, que é a ordem do domínio do Sukuna. Isso aqui é interessante porque é como se cada domínio mesmo fosse, por causa das propriedades do domínio, né? Cada domínio fosse um programa próprio. É interessantíssimo isso aqui, a ordem deles é diferente, né? O Gojo ele não precisa
ele não precisa dizer, né, para não acertar ele, porque ele já está imune de qualquer jeito. A única forma da outra pessoa não ser acertada pelo Unlimited Void é estar encostando nele, né? Enquanto o Sukuna, a técnica dele é praticamente uma emissão, pelo menos o Cleaver, né? O Cleavar é uma emissão de energia amaldiçoada que corta as coisas. Então existe sim a possibilidade do Sukuna se acertar nessa merda. Aí ele precisa botar uma ordem para o negócio não acertar nele. Isso aqui é muito foda, essa parte. E aí o que ele fala aqui, né? A ordem que ele fala que a única coisa que ele tirou aqui é que a parte de não acertar ele, a parte de não acertar ele tirou isso aqui. Pelo que eu entendi, o que eu entendi é que ele estava mirando na mão, o Sukuna. Ele estava mirando na mão. Ele tirou a parte de acertar tudo. Ele falou só para manter a imunidade dele. Ele deixou só a parte dele, né, da imunidade no Santuário Malévolo. E a parte de 100% de acerto ele tirou, porque ele estava focando em outras coisas. É isso que eu entendi isso aqui. E aí ele fala que ele tomou. E aí o Gojo ele meio que está quebrando o código na cabeça dele, né, da programação dos domínios. Aí ele fala que ele tomou a parte de adaptação para o ilimitado. Ele fala que a pessoa que tomou a parte de adaptação foi o Megumi. E aí ele fala, né? Aí ele pensa de novo. Para se adaptar ao Unlimited Void de menos de 1 segundo, né? 0.1 segundo, impossível, né? A roda nem girou. E de qualquer jeito, né? O Mahoraga ele foi invocado depois das expansões de domínio, né? E aí ele fala que o Sukuna ele tomou o corpo para se adaptar. Não foi ele. O que tomou o dano, né, foi o Megumi. E a gente vê essa parte aqui, essa imagem aqui é meio esquisita, porque vocês lembram quando o Megumi usou o Chimera Shadow Garden contra o Regis? Ele meio que formou uma caixa torácica de fundo, né? Vocês lembram disso? Essa imagem aqui, quando o Gojo está pensando, ele chega à conclusão, né, que foi o Megumi que tomou o ataque, né, para se adaptar. Ele foi o meio para a adaptação do Mahoraga. Isso aqui parece uma caixa torácica, isso aqui, essa imagem aqui e aí tem duas. Ele olha, não, eu entendi. Isso aqui é a imagem dos 6 olhos, é o ponto de vista do Gojo. Ele enxerga duas almas. Ele está olhando para a caixa torácica do Sukuna. Ele enxerga as duas almas aqui. São duas luzinhas, ele enxerga duas almas. É a alma do Sukuna e a alma do Megumi. Tá. Eu não tinha entendido isso aqui. A primeira vez que a gente vê, né, o ponto de vista do... Ele olha a alma do Megumi. E a gente corta para o fundo do oceano, né? É uma representação isso aqui, eu não sei, ou é o domínio inato do Megumi. Será que esse oceano é o domínio inato do Megumi? O domínio inato do Megumi é um oceano? Seria interessante. E a gente vê que o Chakra Dharma está em cima do Megumi. Era o Megumi. Aquela parte das sombras que a gente viu era em cima do Megumi. Era o Megumi que estava com o Chakra Dharma desde o começo. E o Sukuna estava usando o Megumi como meio. Em vez dele servir como meio para adaptação, ele estava usando o Megumi, a alma do Megumi, para adaptar o Mahoraga. Interessante isso aqui. E aí o Sukuna, ele dispela o Mahoraga, né? Ele desabilita o Mahoraga. O Mahoraga volta para as sombras. Essa imagem é bem interessante também, do Mahoraga entrando de volta nas sombras e as sombras voltam pro Sukuna, né? É bem maneiro isso aqui. E aí o Sukuna ele fala, né? Parece que você tem alguma coisa para dizer, né? E o Gojo fala, não, eu só tô feliz que você tá lutando de forma mais desesperada do que eu pensava. Isso aí é o lance do negócio do Sukuna ser uma fraude, né? Teve muita gente reclamando aí. O Sukuna, aparentemente o Gojo é sim mais forte que o Sukuna da Era Reia. Porque se o Sukuna não tivesse essas coisas, ele provavelmente teria perdido, a não ser que as outras técnicas dele sejam muito boas. Mas a gente não tem como saber ainda, né? É muito cedo ainda para tomar conclusões ainda, para tirar conclusões. E aí o Sukuna ele fala que não tão desesperado quanto você. Mas o Gojo tá lutando só com as técnicas dele, né? E aí o Sukuna fala, né? O Unlimited Void, né? É uma técnica amaldiçoada, né?
que ela só funciona dentro de um domínio. Ele fala que, para ser honesto, né, eu sempre achei que era um pé no saco. Eu queria me livrar disso, dessa carta que você tem na manga. Essa parte é interessante do texto, como ele diz, né, que o Unlimited Void ele só funciona dentro de um domínio. Eu vi muita gente especulando se o Gojo pode usar um Unlimited Void sem a barreira, né? Eu acho que ele pode sim, mas nesse caso ele mataria todo mundo no planeta, né? Ele ia acabar matando todo mundo. Então ele precisa da barreira ali para limitar o alcance do Unlimited Void, porque senão ele fode todo mundo. Mas eu acho que ele consegue usar sim. Só que é uma técnica que precisa ter uma barreira ao redor. Não dá para ele fazer um Unlimited Void sem barreira, com a barreira aberta. Ele vai foder todo mundo, vai matar todo mundo aí. O bagulho é informação pura. Não tem, acho que ele precisa da barreira. Acho que o Unlimited Void não tem como fazer com a barreira aberta. E aí quando ele explica, né? Enquanto eu não estava usando amplificação de domínio, né? Eu usei o Megumi para se adaptar, usando as 10 sombras. Aí ele explica que o malabarismo, né? Ele pulou de amplificação de domínio, aí ele usou as 10 sombras no Megumi, usando o Megumi como meio para se adaptar. E ele fala que graças a isso eu não conseguia usar nenhuma outra técnica amaldiçoada além do que estava aplicada no domínio, né? Que estava imbuída no Santuário Malévolo, que era o Clivar. E aí ele fala que, mas mesmo assim eu tive resultado suficiente, né? Teve resultado suficiente. Isso aqui é interessante. Nos spoilers, a tradução ficou... É porque a tradução literal ela é melhor nesse caso. É bem melhor pra gente entender, porque quando os caras tentam contextualizar demais, o negócio acaba perdendo o sentido. O que ele explicou é que como ele já tinha usado duas técnicas, né? Ele estava usando duas técnicas ao mesmo tempo. O que está imbuído no domínio não pode ser trocado. Ele não pode imbuir outra técnica no domínio, né? Sem demolir o domínio antes. Isso deu a entender, pelo menos por enquanto, né? Que ele pode imbuir sim outras técnicas no Santuário Malévolo. Porque primeiro ele faz a barreira, depois ele imbui a técnica. Mas nesse caso do Santuário Malévolo, né? Se ele imbuísse as 10 sombras na barreira, será que ele fazia o Chimera Shadow Garden? Ou ele faria um Santuário Malévolo que usasse as 10 sombras? Meio que uma mistura do Santuário com o Chimera Shadow Garden. A gente não tem como saber, né? Será que o domínio lá com a técnica de fogo é tipo um negócio parecido com o domínio do jogo, ou é um Santuário Malévolo de fogo? Seria interessante a gente saber disso, né? Mas abre possibilidades aí. E aí o Gojo explica, né? Ele explica o negócio da adaptação. Essa parte ficou esquisita na tradução, mas é isso. Ele usou ele usou o meio, né? Ele usou o Megumi como um meio para se adaptar, para adaptar o Mahoraga. Mas ele fala que foi a alma do Megumi que se adaptou ao Unlimited Void, né? Ou ele fala que o Sukuna ele não tem como se adaptar. Então se o Gojo, o usuário das 10 sombras, não tem como se adaptar. Então se o Gojo usar o domínio dele agora, ele vai ter que summonar o Mahoraga de novo para se defender. Porque o Sukuna mesmo não tem como se defender da técnica. É sempre o Mahoraga. E aí o Gojo fala que dessa vez eu vou demolir o Mahoraga num tiro só. E aí o Sukuna começa a rir. E ele fala, né, que você não pode expandir seu domínio mais. E aí o Gojo toma um choque assim na testa, né? E ele começa a sangrar muito. E aí todo mundo fica nervoso. O Kusakabe ele fala, o que está acontecendo, né? E aí o Yuta ele pensa, né? Parece que a minha intuição estava correta. O lance das peças, né? Da peça do motor. E aí o Sukuna explica que você estava recuperando essa técnica inata, né? Queimada, usando técnica reversa. Parece que você se esforçou demais. E aí o Sukuna explica. A técnica amaldiçoada inata, né? Ela está gravada na parte pré-frontal do córtex pré-frontal, na parte direita do seu cérebro. Isso é uma informação interessante, mas a gente deixa teorias para depois. E ele fala que o que você fez foi destruir o seu cérebro e restaurar destruir a parte que estava queimada, né? Precisava de tempo para se recuperar. Ele destruiu essa parte e recuperou ao mesmo tempo. Ele que fala que
E aí o Yuta ele pensa, né? Isso é arriscado demais para fazer nem pelo menos uma vez só, já é arriscado demais. Mas o Gojo fez 5 vezes. e aí o Kusakabe ele pensa, né? O cérebro, né? Principalmente a parte que tem a técnica amaldiçoada, é tipo uma caixa preta. E não é tão simples de curar, mesmo usando técnica reversa. E aí o Gojo fala, né? O Chozo, né? Ele fala aqui. E para ser sincero, né? O modo como ele usou tantas vezes, né? É o que tá causando ele quase morrer agora. E aí o Yuji vai contando, né? Ele fez isso tantas vezes de forma irresponsável, né? 5 vezes agora. Já fez 5 vezes. E aí a Shoko, ela fala aqui, né? Eu pensei que o Gojo já estava acostumado a curar o cérebro dele, né? Mas ele ainda sofre com as sequelas. E aí ela fala que o Sukuna, ele se curou menos, né? Então ele tem menos sequelas. Mas pelo que ela disse aqui, o Sukuna também tá ficando com sequela desse negócio de curar o cérebro. Talvez depois, quando eles estiverem mais calmos, né? Eles têm que curar o cérebro melhor. Que por enquanto ele meio que fez uma gambiarra, né? Ele meio que fez uma gambiarra ali. Ou talvez se eles simplesmente pararem para descansar, o cérebro se cure normalmente. E aí o Sukuna ele fala, né? É diferente de curar carne e ossos, né? Você está alcançando seus limites, né? Mesmo se você não tiver, você vai morrer. Se você abrir o... Ele fala que mesmo que você não estiver alcançando seu limite, você vai morrer. Se você, do jeito que você estiver agora, se você abrir o seu domínio, o esforço vai ser muito grande e você vai morrer. E mesmo que se você consiga sobreviver, a sua precisão vai ser tão baixa que você não vai conseguir me derrotar no duelo de técnicas, né? de taxa de acerto do domínio. E aí o Sukuna ele faz o gesto, ele faz um gesto com a mão, né? Ele faz o gesto do Mahoraga. O gesto do Mahoraga é interessante, né? Das sombras, ele faz o gesto do Mahoraga. Ele fala que da próxima vez eu vou fechar minha barreira, o meu domínio com a barreira, e você não vai ter como escapar. Ele fala, tudo que eu preciso fazer é cortar você e se adaptar ao ilimitado. Interessante, dessa vez se adaptar ao ilimitado, né? Vai fazer o Mahoraga se adaptar ao ilimitado. E ele puxa o Dharma Chakra de volta para a cabeça dele. O Chakra Dharma ele estava no Megumi, né? E aí é interessante que o Sukuna ele tá fazendo um multitasking danado aqui. Ele puxou o Dharma Chakra do Megumi de volta para ele vai abrir o domínio dele, ele pretende usar o cleave no domínio e se adaptar ao mesmo tempo enquanto ele estiver cortando ao ilimitado. Interessante aqui a estratégia do Sukuna. Ele manda uma zoeirinha, ele fala, tá até mais, seu fortão, né? Um homem que nasceu quando eu não existia só um homem normal. E aí ele manda expansão de domínio. Eu li na tradução brasileira, na tradução temporária, né? Antes da oficial, ele usou o termo ordinário. É o Chan, né, moleque? O Gojo ordinário, né? E a meia mercenária. E aí o Sukuna ele abre o santuário malévolo e o bicho vira pó. O santuário malévolo vira pó na hora que ele abre o santuário. Essa parte é muito maneira. E aí o Yuji ele faz uma cara muito engraçada aqui, de surpresa. O Yuta também, o Kusakabe e o Hajime. O Hajime ele olha. Eu tenho a impressão de que o Hajime está formulando estratégias aí. Porque o lance de atacar o cérebro, pelo menos um pouquinho, faz diferença, né? Tipo aquele filme da Disney, Aprendiz de Feiticeiro. Que os feiticeiros, eles gostam de usar eletricidade contra os outros, porque se eles estiverem tomando choque, eles não conseguem se concentrar em usar magia. É bem interessante aquele filme. O filme com Nicolas Cage, da Disney. E aí, o Sukuna começa a sangrar dos olhos. Começa a sangrar dos olhos e do nariz. Até os olhinhos pequenos dele estão virados. Começa a sangrar. E aí é dito, o narrador fala, o Sukuna, ele aguentou o Unlimited Void por menos de 10 segundos. Mas mesmo assim foi o suficiente, ó. Assim como o Gojo Satoru, ele tomou dano cerebral suficiente para ele não conseguir expandir o domínio dele. E aí o Gojo começa a rir, agora é sua vez. E o brilho dos 6 olhos volta, né? Ele fala, agora é sua vez, está afetando você também. E aí o Sukuna meio que olha irritado, né? Mas eu acho que ele respeitou assim. E aí o Gojo mostra os corvos, né? Ele aponta para os corvos da Mimei e fala que meus estudantes estão me assistindo.
Eu ainda vou parecer maneiro lutando. E aí o Sukuna ele meio que dá uma risadinha assim sádica, né? Porque ele tá curtindo isso aí. Ele tá curtindo. É nessa parte que o Sukuna. O Sukuna começa a ter o flashback da Yorozu aqui, né? E aí o Gojo usa o azul. Ele usa a técnica, ele usa o azul. Ele já curou a técnica dele. Aqui eu não entendi. Aqui eu peço uma explicação, a opinião de vocês aí. Vocês acham? Tanto a situação do Gojo quanto a situação do Sukuna, né? Eles não têm o suficiente para usar a técnica deles, o domínio, mas eles conseguem usar a técnica, sobrou o suficiente para usar a técnica, ou essa força, essa energia que está na mão do Gojo aqui é ele usando técnica reversa para terminar de se curar. Porque o Sukuna, o Santuário Malévolo acabou de quebrar, né? Tecnicamente ele não poderia usar a técnica dele, do clivar, aí. E o Chakra Dharma é algo passivo, aparentemente. Ele consegue manter. Ele não precisa necessariamente usar o Chakra Dharma para invocar o Mahoraga, né? Eu tive essa impressão, porque o Gojo aqui já está usando o azul. Ele só se feriu um pouquinho, ele já usou a técnica reversa para começar a se curar. É só o domínio que ele não consegue abrir, porque ele está se esforçando demais. Mas a técnica dele está normal. Interessante isso aí, né? Talvez, se for esse o caso, ele ainda possa usar outras coisas. Ele possa usar a técnica máxima dele ainda. Isso é interessante. Porque nesse caso não foi falta de energia amaldiçoada, né? Foi um dano cerebral, nesse caso. A energia amaldiçoada dele está normal. Então ele ainda poderia mandar uma descarga máxima ou a técnica máxima dele. Principalmente no caso do Sukuna, né? O Sukuna, talvez seja a oportunidade da gente ver a técnica máxima das 10 sombras. Porque a gente já viu que as técnicas máximas, elas têm a ver com o conceito básico da técnica amaldiçoada. Tipo, a técnica máxima do jogo é um meteoro, né? É fogo. A técnica máxima do Sukuna aí poderia ser uma rajada de sombras, nesse caso. A técnica máxima do Gojo seria tipo um tiro super forte. Talvez fosse a oportunidade, né? Mas o Gojo ele puxa o Sukuna e manda um socão no Sukuna, né? E aí o narrador, tem a nota do editor, ele fala que nenhum dos dois vai pular fora do campo de batalha, né? A batalha dos mais fortes continua no round 2, sem pausa semana que vem. E aí, nisso a gente mostra o flashback do Sukuna. Na hora que ele tomou aquele que o Gojo falou, né? Que ainda vai parecer maneiro. Acho que o Sukuna começou a ter o flashback, porque ele meio que é pego desprevenido aqui. E aí a gente tem na cabeça do Sukuna, né? Ele pensando, né? Eu tenho muito mais para ensinar a você, né? Sobre o amor, sobre a força suprema e sobre a solidão que isso traz. Isso aqui é o Gojo, o Sukuna finalmente aceitando o Gojo, né? Agora ele meio que aceitou o Gojo aqui como a alma gêmea dele, entre aspas, né? É o best friend. O Sukuna teve o flashback do todo aqui com o Gojo, né? Quando eles eram melhores amigos lá na Era Reia. A partir de agora o Gojo é o melhor amigo do Sukuna. Mas esse é o fim do capítulo. O brilho dos 6 olhos aqui tá maior do que nunca aqui. É interessante, a primeira vez que a gente vê, se eu não me engano, é a primeira vez que a gente tem o ponto de vista dos 6 olhos, né? A gente viu as 2 almas ali. É meio que o coração e um pouquinho para baixo, né? A alma do Megumi ali é meio menor, tá bem menorzinha. Mas é a primeira vez que a gente tem essa visão. Esse capítulo foi excelente, tá? Não teve muita porradaria, mas agora vai ter. Porque tanto esse negócio do Sukuna tendo o flashback do todo aí junto com na época que o Gojo era amigo dele na escola. Isso tanto pode ser o negócio do Sukuna resolver usar a técnica verdadeira dele, né? Agora, de verdade. Ou o Sukuna resolver mostrar a forma verdadeira dele. Parar com essa porra de Megumi e usar o abrir completo. Usar os braços, as pernas, porque tecnicamente o Ryomi Sukuna era para ter 2 pernas extras também. Além dos braços. Agora ele deve vir o negócio das armas dele, da técnica da arma da Yorozu, né? Talvez seja só a deixa para usar a arma da Yorozu. Eu espero que ele use tudo. Acho que dessa vez eu acho que é isso. Agora eu aceito você, Satoru Gojo.
eu vou para cima sem ficar de cautela, porque o Sukuna sempre foi um lutador muito cauteloso, né? Eu acho que agora ele vai, com tudo. Mas esse foi o capítulo, eu achei excelente, teve menos porradaria, mas eu gostei bastante. Se tiver uma tradução diferente, eu destaco semana que vem. Eu vou checando sempre as outras traduções aí, porque com Jujutsu é tenso, né, as traduções. Mas é isso, se você curtiu até aqui, deixa um like aí, me ajuda bastante. Considera se inscrever se você curtiu do material, que eu tô aqui toda semana. Quando não tem One Piece, tem Jujutsu, mas agora vai ter o anime toda semana, né? E é isso, até a próxima, galera. Até a próxima e tchau, tchau.